Queridos, bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos mais uma vez no nosso canal Minuto Conselhos de Deus. Um canal criado para levar uma palavra, para levar um estudo, para levar uma meditação, um devocional, para que você possa contemplar com mais facilidade, talvez, a palavra do Senhor. Eu venho aqui, queridos, e não é porque eu caí de navios, mas porque caí de avião, caí de barco, sei lá. Mas é porque um dia Deus me disse que o meu chamado era ensino. E para isso eu fui fazer vários estudos. Eu estudei 2 anos em Curitiba, na FATEV, Faculdade de Teologia de Curitiba. Eu fiz o Teologia Básico das Assembleias de Deus, eu fiz o ITQ da Quadrangular, que é o Instituto Teológico Quadrangular, e aí não contentando ainda com vários cursos teológicos, eu fiz bacharel em teologia, e depois ainda fiz, como meu chamado é para ensino, eu fiz ainda pós-graduação em ensino religioso. E isso não é nada, querido, não é nada perto da grande responsabilidade que é falar da palavra de Deus. Então, queridos, enquanto eu tiver oportunidade, eu vou estar gravando aqui. Enquanto estiver uma pessoa assistindo, curtindo, comentando, me dando algum certo apoio, eu vou continuar aqui falando da palavra de Deus. E já estamos finalizando, né? Então, partindo para o finalzinho da nossa revista aí, ó, Viver Mais, Conhecendo Mais Deus, Conhecendo a Mais Deus. Foi um estudo magnífico até agora, muito forte, muito bom, onde nós vimos o atributo de Deus, o poder de Deus, nós vimos sobre Jesus Cristo e hoje nós vamos começar a falar sobre o Consolador, o Espírito Santo, sabendo que nós aprendemos em aulas desta revista as definições da Trindade, a verdadeira Trindade, como que ela funciona. Então, se você ainda não teve essa curiosidade de aprender, procure os vídeos aí atrás. Neste canal ainda você vai encontrar o avatar evangelístico, um bonequinho que era uma antiga réplica minha, para falar um devocional, 1 minuto de palavra de Deus todo dia. Então, por isso, não deixe de me seguir, ative o sininho aí, ative todas as notificações, que toda vez que postar você vai sair um lembrete. Então não despreze a palavra do Senhor. Vai chegar o tempo em que nós vamos querer ouvir a palavra e não vamos poder ter ela. Então vem junto comigo, vamos lá para essa lição de hoje, vamos orar para iniciar? Querido Pai, maravilhoso Deus, louvado e glorificado és o teu nome, Senhor. Obrigado por essa oportunidade de podermos falar da tua palavra. Obrigado, Senhor, porque eu sei que esta aula será mais uma demonstração do Espírito Santo como professor na nossa vida, o Consolador, o Ajudador. Abre os nossos olhos, ouvidos, Senhor, nossa mente, as nossas áreas espirituais. Dai-nos sabedoria que venha do alto, Senhor, em abundância. Precisamos do Senhor no controle. Abençoa essas pessoas que estão comigo aqui, lendo, assistindo, papai, em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos lá então, queridos, sem perca de tempo, para a nossa gloriosa aula de hoje, revista Viver Mais, que vai dos 15 aos 17 anos, encarado como adolescentes, com o tema desse trimestre, Conhecendo Mais a Deus. E ó, como eu disse, hein, nós já vimos falar bastante coisas do Deus Todo-Poderoso, Deus Pai. Nós já vimos falar sobre Jesus Cristo, então vários textos de Jesus Cristo. E essas 3 últimas aulas, nós vamos falar sobre o Espírito Santo. Infelizmente, muitas igrejas já estão encerrando, fazendo os seus encerramentos e às vezes estão fazendo um resumo dessas aulas, queridos, mas olha, se você tiver oportunidade, não deixe de assisti-las, assista ela aqui comigo, onde nós vamos estudar versículo por versículo, linha por linha, parte por parte. Não vamos deixar engolir, porque agora que nós vamos entrar no Consolador, no Espírito Santo, nós já vamos entrar de férias de escola bíblica. Não, queridos, para Deus não há necessidade de ter descanso, de ter escola de férias, não precisa disso. Nós podemos estudar, se você não pode ir na igreja, se a tua igreja não tem, aqui tem um canal que vai ter todas as lições, até a última. Amém? Tá comigo? Não abre mão não, hein? Vamos lá então. Vamos então começar aqui, ó. A nossa lição de hoje é a lição 11, o Espírito Santo, o Consolador. Toda vez que nós ouvimos isso, nós lembramos aquela música, né?
do Consolador. É muito bonito, né? A base bíblica para esse texto aí está em João, capítulo 14, versículos do 15 ao 27. Como eu nem tenho espaço para transcrever tudo isso daqui, fica sempre o que eu estou pedindo para vocês desde a primeira lição. Dê uma pausa, abra sua Bíblia, faça a leitura, porque é base bíblica. O que isso significa? Tudo que vai ser tratado nesta aula é com base nessa base bíblica aí, esse pano de fundo desse texto. Ou seja, não acredite em nada que não está na Bíblia. É um estudo de uma revista, é um estudo de um estudo da Betel, mas tem que estar na Bíblia. Verifique, confere os versículos, por isso que a necessidade de você ler. Chegue na tua aula dominando o assunto. Olha o versículo chave. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador. Ou seja, Jesus já era o nosso Consolador, mas Ele nos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Não é por algum tempo determinado. Se você viver em santidade, você estará com o Espírito Santo para sempre. João 14:6. Olha, que faz parte da nossa base bíblica. Qual é o objetivo desta lição? Conhecer a pessoa, a natureza e o ministério do Deus Espírito Santo. Ponto de partida, vamos lá, professor, professora, alinhado, revista aberta, caderno do lado, caneta, lápis, papel, tudo que for possível. Ponto de partida. Conhecer o Espírito Santo é vital para o amadurecimento espiritual do cristão. Esse conhecimento fortalece e encoraja o cristão a viver de maneira justa e irrepreensível diante de Deus e dos homens. Precisamos conhecê-lo mais e mais, pois é quem revela e confirma a mensagem de Deus aos homens. O Espírito Santo revelou por meio dos apóstolos e dos profetas tudo o que precisavam saber sobre o maravilhoso projeto da redenção. É Ele que nos abre o entendimento para as Escrituras e nos faz viver conforme os preceitos divinos. A Bíblia nos explica muito bem sobre o Espírito Santo, pessoa, simbologia e os ministérios. Assim podemos conhecer melhor a terceira pessoa da Trindade e o papel que ela desempenha da igreja no mundo, enquanto o Senhor Jesus não vier buscar o teu povo. Ou seja, ponto de partida, nós temos que entender que da mesma forma que o Deus Pai é importante, o Deus Jesus Cristo é importante, o Deus Espírito Santo são importantes de mesma maneira. Um não é mais importante que o outro, os três são um. Se são um, não tem como eu achar qual o melhor, qual o mais importante. Mas, queridos, nós somos pentecostais por causa do apoio, por causa da força do Espírito Santo. Agora, você acha justo as 3 últimas lições desta revista falar do Espírito Santo e elas não serem aplicadas na nossa igreja por causa de encerramento e de férias? Não, 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 queridos. Elas são importantíssimas. Então, o que eu quero pedir para você, professor e professora, se a tua sala de aula já encerrou, já entrou em férias, peça para que os teus alunos, numa hora que ele estiver folgado na casa deles, assistam essas aulas. Não deixe o Espírito de lado. Nós ouvimos sobre Jesus, nós ouvimos sobre Deus, agora nós não vamos ouvir sobre o Espírito Santo. É Ele que nos convence do pecado, do juízo e da justiça. É Ele que nos orienta, é Ele que fala para nós: não faça, não vai. Ou é Ele que separa a gente para ir. Então como que eu não vou estudar sobre Ele? Vamos lá, introdução. Jesus disse aos seus discípulos que eles, o Espírito, que o teriam em sua companhia por pouco tempo. Jesus estava dizendo que, olha, eu vou avisar vocês, meus discípulos, vocês estão alegres, estão comigo, estão vendo isso, aquilo, mas por pouquinho tempo eu estou indo embora, mas depois eles teriam o Espírito Santo, o Consolador, a quem o Pai enviaria. Mas Jesus deixa claro, ó, eu vou para o Pai, mas vou rogar que o Espírito Santo, o Consolador, o Ajudador, o Professor, o que convence de tudo isso, o que é força, vai vir e vai ficar com vocês, e não será por pouco tempo, será para sempre.
E é comum a muitos cristãos manter o foco em Jesus e no Deus Pai e associar o Espírito Santo apenas ao batismo. Como resultado, muitos deixam de dedicar a ele a mesma importância e reverência devidas ao Pai e ao Filho. Como parte integrante da Trindade, porém o Espírito Santo é igualmente digno de glória, honra e louvor, porque ele também é Deus. O objetivo dessa lição, então, é ajudar você a perceber a importância e a grandeza do Espírito Santo, que é o próprio Deus. Então, o objetivo principal dessa lição é ajudar a nós entendermos, percebermos a importância e a grandeza do Espírito Santo, que é o próprio Deus habitando em nós. Ou seja, qual a introdução? A introdução é bem clara, ele diz assim, nós entendemos tanto o Espírito Santo, lembramos dele somente no batismo, quando é revestido de poder, e esquecemos que ele é Deus igual a Jesus, é igual ao Deus Pai, da importância dele, da força dele. Lembramos ele, e por isso que existem muitas religiões que consideram o Espírito Santo apenas uma força, apenas um arrepio. Ele é Deus, merecedor de toda a honra, de toda a glória e de todo o poder. Vamos lá então, tópico 1, com aquela regrinha, com aquele pedido, com aquela imploração, de você me ajudar. Se for boa a lição, se você compreender, se você achar que agrega algo na tua lição, na tua aula, no teu estudo, dê um like, compartilha. Se não vai ter mais aula, peça para que os teus alunos leiam, assistam essa aula. Primeiro, o Espírito Santo é Deus, ponto final. Do início ao fim das Escrituras, é possível perceber a ação do Espírito Santo, ou seja, em lugar nenhum ele está fora da criação. Mas nem todos conseguem interpretá-la da maneira correta, ou seja, tem muita gente que acha que é um vento, é uma força. Alguns inferiorizam e subordinam a terceira pessoa da Trindade a Jesus. Ou seja, outros negam a sua personalidade, chamando o Espírito de força ativa. Olha só aquilo que eu disse. Negam que ele é Deus, também acham que é uma força. Acham que Jesus é mais forte que o Espírito Santo. Todo esse entendimento incorreto, entretanto, é desfeito quando estudamos as Escrituras. Tá aí a importância de não perder essa aula. A Bíblia atesta que o Espírito Santo é uma pessoa pensante, que tem emoções e vontades próprias. Olha lá os 3 textos aí, Romanos 8:27 vai dizer assim, e aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Olha só, Efésios 4:30, não entristeça o Espírito Santo de Deus, com o qual foram selados para o dia da redenção. Ei, queridos, tem como entristecer uma força? Tem como entristecer um vento? Tem como entristecer uma força ativa? Queridos, quando a Bíblia diz não entristeça, é porque ele é a terceira pessoa da Trindade, e a terceira não é por ordem. O mais importante é Deus, o segundo é Jesus, o Espírito Santo é terceiro. Não, queridos, há 3 por causa de colocação, mas os 3 são um. 1 Coríntios 12:11, todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito, e ele a distribui. Então tem que ser pessoa para distribuir individualmente a cada um conforme ele quer. Como integrante da Trindade, o Espírito Santo também possui todos os atributos divinos, bem como funções específicas. Ele nos convoca para pregar o Evangelho. Atos 13:2 diz assim, enquanto os adoravam ao Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo, ou seja, ele falou, separem-me Barnabé e Saulo para a obra que eu tenho chamado. Olha que coisa linda. Ele impede que tomemos direções erradas. Atos 16, versículos 6 e 7. Paulo e seus companheiros viajaram pela região da Frígia e da Galácia, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia.
Quando chegaram à fronteira da Mícia, tentaram entrar na Bitínia, mas o Espírito de Jesus os impediu. Ele ensina, Lucas 12:12, pois naquela hora o Espírito Santo lhes ensinará o que devem dizer. Ele testemunha, João 15:26, quando vier o conselheiro que eu enviarei a vocês da parte do Pai, o Espírito da verdade que provém do Pai, ele testemunhará ao meu respeito. E ilumina, Hebreus 6:4, ora, para aqueles que uma vez foram iluminados, provaram o dom celestial, tornaram-se participantes do Espírito Santo. Então você consegue entender que ele é uma personalidade, que ele é Deus, que ele convoca para pregar, ele impede que tomemos decisões erradas, ele nos ensina, ele testemunha sobre Jesus, ele ilumina. O apóstolo Paulo reforçou a divindade do Espírito Santo, ressaltando, dando ênfase à sua onisciência. Olha o que ele diz: porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? 1 Coríntios 2, 10 e 11. E vamos ver se ele está aqui. E quando repreendeu Ananias por ter mentido para o Espírito Santo, o apóstolo Pedro igualou a Deus, pois afirmou que Ananias havia mentido para o próprio Deus. Olha lá. Então perguntou Pedro: Ananias, como você permitiu que Satanás enchesse o seu coração, a ponto de você mentir ao Espírito Santo e guardar para si uma parte do dinheiro que recebeu pela propriedade? Ela não lhe pertencia, e depois de vendido o dinheiro não estava em seu poder? O que levou a pensar em fazer tal coisa? Você não mentiu a homens, mas sim a Deus. É um texto muito forte, queridos, que prova que o Espírito Santo é Deus. Por quê? O texto começa dizendo que ele mentiu ao Espírito Santo, e ele finaliza dizendo que você não mentiu para homem, você mentiu para Deus. Além do nome mais comum, o Espírito Santo, a Bíblia menciona como Consolador ou Conselheiro. Olha os nomes que a Bíblia dá ao Espírito Santo. João 14,16. E eu pedirei ao Pai e ele nos dará outro Consolador ou outro Conselheiro para estar com vocês para sempre. Olha, ele também é chamado de Espírito de Santidade. Romanos 1, versículo 3 e 4. Acerca de seu filho, que como homem era descendente de Davi, e que mediante o Espírito de Santidade foi declarado Filho de Deus com poder pela sua ressurreição dentre os mortos, Jesus Cristo nosso Salvador. Ou seja, ele também é chamado de Espírito de Santidade. Ele é chamado de Espírito de vida. Romanos 8:2. Porque por meio de Jesus Cristo, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado da morte. Ele também é chamado de Espírito de adoção. Romanos 8, 15 e 16. Pois vocês não receberam o Espírito que os escravize para novamente temer, mas receberam o Espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito que somos filhos de Deus, ou seja, o Espírito Santo é chamado também de filhos, Espírito da adoção. Espírito de Cristo, 1 Pedro 1, 10 e 11. Foi a respeito dessa salvação que os profetas falaram da graça, destinada a vocês investigarem e examinarem, procurando saber o tempo e as circunstâncias para os quais apontava o Espírito de Cristo, que neles estava, quando lhes predisse os sofrimentos de Cristo e as glórias que se seguiram aquele sofrimento. E ele também é chamado de Espírito da Verdade, João 16:13. Mas quando o Espírito da Verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir e lhes anunciará o que está por vir. Aleluia! Conforme revela uma característica do Espírito Santo, assim como os nomes, alguns símbolos também são usados para revelar a natureza divina do Espírito Santo. Por exemplo, a pomba revela a sua natureza e a paz que ele transmite.
Mateus 3,16. Assim que Jesus foi batizado, saiu da água. Naquele momento os céus se abriram e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba e pousando sobre ele. Ou seja, ele também é chamado da pomba, da paz. Ele também é chamado de como fogo. O Espírito aquece, ilumina e purifica os fiéis. Olha lá, Atos 2,3. E viram o que parecia línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um. Como vento, ele penetra e vivifica e renova. Atos 2,2. De repente veio do céu um som como de um vento muito forte, encheu toda a casa na qual estavam assentados. Como água, ele sacia, purifica e fertiliza. João 4,14. Mas quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. E como se o confere autoridade ao crente. Efésios 1,13. E nele, quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, foram selados com o Espírito Santo da promessa. Jesus chama o Espírito Santo de Consolador, cuja função é dar prosseguimento ao que Cristo fez na terra. Isto é, Deus habitando para sempre conosco. Tópico 2, e aí, tópico 1 terminado. Nós vimos bastante versículos, precisamos ver bastante textos bíblicos para que nós não caiamos em vento de outras doutrinas, em religiões que tentam desvincular o Espírito Santo ao poder, à glória, à honra, à trindade. Nós vimos vários versículos sobre os nomes dele, sobre do que ele também era chamado, e agora no tópico 2 nós vamos ver o Espírito Santo lá no Antigo Testamento, não só no Novo. Lá no Antigo Testamento ele já estava lá, desde a criação, por isso que ele é parte da trindade. Amém? Pronto, deu para entender o primeiro capítulo, o primeiro tópico? Consigo já um joinha, um coraçãozinho? Consigo já que você compartilhe, que me ajuda, que comente? Vamos lá, tópico 2, o Espírito Santo no Antigo Testamento. Ao contrário do que alguns pensam, o Espírito Santo se manifestava antes de Jesus subir aos céus, como registrado no Antigo Testamento. Ou seja, antes de Jesus subir, nós já vamos ver falar sobre o Espírito Santo no Velho Testamento. Sabemos que Deus é eterno. Ele sempre existiu. Logo, o Consolador também existia muito antes da fundação do mundo. No relato bíblico sobre a criação, lá em Gênesis, no início, o Espírito aparece como um vento divino que se movia sobre as águas. Gênesis 1:2. Era a terra sem forma vazia e trevas cobriam a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Ou seja, antes de tudo, o Espírito já estava lá. Nos dias de Noé, Deus disse que o seu Espírito não contenderia para sempre no homem. Gênesis 6,13, os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram bonitas e escolheram para si as que lhe agradavam. Olha que eu acho que esse texto aqui está errado, queridos. Olha depois de novo para mim ele aí. Esse texto ficou errado, eu vou grifar ele aqui, me perdoe, eu coloquei Gênesis 6,2, é 6,3, 6,3, que diz assim, deixa eu pegar aqui pra gente olhar, vai. Minha biblinha pequenininha, né, a visão tá ficando meio fraca, então nós já estamos tendo que usar umas bíblias com letra extra gigante. Então vamos lá, Gênesis 6,3. Então disse o Senhor: não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém os seus dias serão 120 anos. Ou seja, queridos, Deus disse que o espírito não contenderia, não ficaria para sempre ali, tá? Então também é falado do Espírito Santo lá em Gênesis 6. Nos dias de Moisés, o Espírito capacitou a Bezalel para a confecção dos utensílios do templo. Êxodo 31:3 vai dizer assim, e o enchi do Espírito de Deus, dando-lhe destrezas e habilidade plena, capacidade artística. Queridos, uma curiosidade,
explique para os teus alunos aí, adolescentes e jovens. Esse texto, este homem é o primeiro homem na Bíblia, registrado na Bíblia, em sendo cheio do Espírito Santo. Olha lá, e enchi do Espírito de Deus. Ele foi o primeiro homem da Bíblia, Bezalel, está lá em Êxodo 31:3, que Deus o encheu do seu Espírito Santo. Guarde isso. O Espírito ainda capacitou juízes. Gideão, por exemplo, Juízes 6:34. Então o Espírito do Senhor apoderou-se de Gideão, e ele, com um toque de trombeta, convocou os asbieritas para segui-lo. Também encheu Sansão, E Juízes 14:6, o Espírito do Senhor apossou-se de Sansão, e ele, sem nada nas mãos, rasgou o leão como se fosse um cabrito, mas não contou nem ao pai nem à mãe que o fizera. Então olha só, lá no Velho Testamento, ele encheu Bezalel, o primeiro homem, depois ele encheu Gideão, depois ele encheu Sansão. Por exemplo, para libertar, o Sansão ele foi cheio para libertar as tribos de Israel do poder do inimigo. A ação do Espírito Santo também foi imprescindível na vida dos profetas, a quem capacitava na pregação. Miqueias 3:8 vai dizer: mas quanto a mim, graças ao poder do Espírito do Senhor, estou cheio de força e de justiça, para declarar a Jacó a sua transgressão e a Israel o seu pecado. E enchia de autoridade. 1 Samuel 10:6. O Espírito do Senhor se apossara de você, e com eles você profetizará em transe, e será um novo homem. São formas de você entender que o Espírito Santo nunca ficou preso lá no céu. Ele já habitava aqui na terra, queridos. E quando ele vinha, ele fazia grandes coisas. A diferença é que no Velho Testamento, ele era acessível só a pessoas que Deus orientava e enviava. No Novo Testamento, ele é qualquer um que o busca. Portanto, desde a criação até hoje, a presença do Espírito Santo na história do povo de Deus é inegável. Na antiga aliança, o Espírito Santo operava com certa limitação, aquilo que eu acabei de dizer. A ação, após a ascensão, a subida de Jesus aos céus, porém ele foi derramado deliberadamente sobre a igreja. Aquilo que eu disse, o Velho Testamento, ele era limitado, ele só podia encher as pessoas que Deus permitia. Já no Novo Testamento, como Jesus subiu, ele pediu para que Deus deixasse o Espírito Santo para todo aquele que o buscar. Embora a plenitude do Espírito Santo tenha sido revelada no Novo Testamento, ressalte que o Consolador não é um ser criado, ele é Deus e sempre existiu. Amém e amém. 2 concluído. Alguma dúvida? Preparados para o tópico 3? Entenderam o tópico 1 e 2 já dá para colocar um comentário, o que você achou, que se está gostando, se tem alguma dúvida, me ajude aí, tá bom? Vamos lá então, tópico 3, o Espírito Santo hoje. Nós vimos na época de Jesus, nós vimos no Velho Testamento, agora nós vamos ver hoje. Ao refletir sobre os crentes do Antigo Testamento, podemos nos considerar privilegiados, pois hoje desfrutamos da atuação dinâmica do Espírito Santo em nossa vida. Vejamos essa verdade, ou seja, ao refletir hoje, ao parar e pensar, ao estudar as Escrituras, nós vamos ver que nós podemos desfrutar da ação do poder e ser cheios do Espírito Santo. Olha a letra A. O Espírito Santo, primeira coisa, habita em nós. O cristão pode dizer que tem o Espírito Santo, não por ter controle sobre ele, mas porque ele habita e faz moradas em nós. Romanos 8:9 vai dizer: entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês.
E se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Ou seja, se você não tem o Senhor Jesus como Senhor e Salvador, você não tem o Espírito em você. Você ainda não é morada do Espírito Santo. Mas a partir do momento em que você se convence do juízo, do pecado e da justiça, aceita Jesus como Salvador, você passa a ser a habitação do Espírito Santo. Por isso você deve zelar por essa habitação, seu corpo, para que o Espírito Santo tenha liberdade em sua vida. A Bíblia é bem clara: Deus, o Espírito Santo, não habita em templo sujo. Por isso que nós não podemos viver em pecado. Letra B. O Espírito Santo nos orienta. Ao tomar uma decisão importante, saiba que o Espírito Santo ama você e quer o melhor para a sua vida. Daí a importância de submeter tudo a Ele. Olha Romanos 8,14. Pois todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. C. O Espírito Santo nos consola. Quem nunca enfrentou momentos de escassez, angústias e fraquezas? São nesses momentos que o Espírito Santo atua para nos consolar, fortalecer e curar as feridas da nossa alma. Nos momentos em que não conseguimos nem orar, o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Olha Romanos 8,26. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ou seja, Ele te ajuda, Ele me ajuda quando nós estamos sem palavras, onde a única palavra que nós conseguimos emitir são lágrimas. O Espírito Santo, Ele nos consola, nos ajuda, Ele intercede ao Pai com gemidos inexprimíveis, ou seja, não dá para entender de tanta dor que Ele nos consola. E D, o Espírito Santo nos testifica. Você já teve dúvida se vai para o céu ou se já foi batizado no Espírito Santo? Tem essas dúvidas? Em caso positivo, saiba que essas são questões comuns ao crente, ou seja, muitos não sabem se vão para o céu, muitos têm dúvidas que foi batizado com o Espírito Santo. Mas, ao longo da caminhada cristã, aprendemos a confiar no testemunho do Espírito, conforme a palavra de Deus. O Consolador, que você é filho de Deus, o Consolador testifica, garante que você é filho de Deus. Aumenta a sua confiança nas Escrituras e faz com que você tire o foco de si mesmo e das suas fraquezas. Romanos 8,16. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Ou seja, sabe quando você tem certeza absoluta que a partir do momento que você aceitou Jesus, você se tornou filho ao invés de criatura? É o Espírito Santo testificando com o teu espírito próprio. Como agente da salvação e da santificação, o Espírito Santo também nos capacita para o serviço cristão, desde o momento em que aceitamos a Jesus Cristo como Salvador e como Senhor e Salvador, nos tornamos morada do Espírito. Aquilo que eu expliquei, queridos. Qual é a forma do Espírito Santo morar dentro de você? Reconhecendo o Senhor como Salvador e o único Senhor das nossas vidas. Quando nós fazemos isso, o Espírito vem habitar em nós. É Ele que vai ficar te orientando. Não faça, não vai por aí, pisa aqui, cuidado, volta. É Ele, queridos, que nos consola, que nos ensina. Entendido o tópico 3 e a conclusão. O Espírito Santo é Deus. Acabou. Ele participou da criação do universo, lembra que ele estava lá vagando sobre as águas? Manifestou-se na vida dos reis, juízes e profetas do Antigo Testamento, encheu o coração de todos os seguidores de Cristo no Pentecostes e assim por diante. Desde a criação até os dias de hoje, o Espírito permanece ativo no meio da igreja e está disponível para quem se deixar ser alcançado pela graça de Deus, recebendo Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Aleluia! Queridos, existem muitas igrejas, se eu voltar um pouquinho para não tirar atenção, que
São igrejas que não acreditam mais na manifestação do Espírito Santo, que não acreditam nos dons espirituais, que não acreditam nos frutos do Espírito Santo. Dizem que isso foi para o Novo Testamento na fase de Jesus. Queridos, mas eu falo em línguas e eu tenho a plena convicção de que o Espírito Santo é real, é hoje, pode mudar, transformar, te batizar e levar para morar no céu. Creia nisso, queridos. Terminada a lição 11, olha o que te espera na próxima, e essa é importantíssima. Eu queria ter a chance, o privilégio de lecionar essa aula para os jovens da minha igreja, onde a minha filha Beatriz está incluída. Os dons espirituais. O que são dons espirituais? São ferramentas para você trabalhar na obra de Deus. Imagine você ser contratado para uma lavoura onde você vai ter que fazer a capina da lavoura, mas você não tem a enxada. Como você vai capinar essa lavoura, mesmo eu te dando autoridade, mesmo eu deixando, eu te convidando, se você não tem a enxada? Assim é o cristão. Ele é chamado para pregar o evangelho, mas ele tem ferramenta, que são os dons espirituais, que nós vamos estudar na próxima aula. Mas sem dons espirituais, você não consegue trabalhar. Uma hora você vai cansar e vai parar. Entenda que a ferramenta é para você trabalhar na obra, não é para você subir no púlpito, não é para você se glorificar, é para trabalhar na obra. Sem ferramentas você não trabalha. Base bíblica, 1 Coríntios capítulo 12 inteiro, lê lá sobre os dons espirituais, versículo chave: mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para que for útil. Ou seja, é útil, vai ser aproveitado, vai te usar na igreja, ou você vai subir em cima de uma gilete e vai achar que está num palco. Não, queridos. O objetivo da próxima lição é conscientizar o aluno da importância dos dons espirituais para a edificação da igreja de Cristo. É aquilo que eu prego, que eu bato no pé, que eu tento provocar, que nós precisamos entender que sem o Espírito Santo nós não fazemos nada na obra do Senhor. Nada. Você entendeu essa comparação? Você entendeu essa comparação? Um profissional sem a ferramenta dele não consegue trabalhar. Um crente, um cristão sem o dom do Espírito Santo, sem algum dom espiritual, sem alguma ferramenta, ele não consegue trabalhar. Entenda isso, por isso a importância, queridos, de nós estudarmos essas 3 lições. Não deixe para o ano que vem, não deixe lá para trás, não. Se a sua igreja entrou em recesso às aulas da escola bíblica, você não. Vem comigo, e a semana que vem nós vamos falar sobre os dons espirituais, e a última nós vamos falar sobre viver no Espírito. Vai ser coisa que vai te engrandecer, te edificar. Amém? Então posso contar com você na próxima aula? Você já comentou aí para me ajudar? Já mandou para os teus alunos que não vai ter mais aula aí, ó, para eles assistirem e não perder essa fabulosa aula que o Espírito Santo ministrou essa noite através da minha boca? Espero que Deus tenha falado com você. Vamos orar? Querido Deus e maravilhoso Pai, mais uma vez, Senhor Deus meu, te agradecemos por esta aula linda. Senhor, obrigado por todas as coisas que tem feito, Senhor Deus meu, em nossas vidas. Obrigado pelo entendimento, obrigado pela sabedoria que tem disponibilizado para nós. Fica conosco, Senhor, prepare o nosso coração para que nós possamos aprender mais e mais de Ti. Ajude-nos, Senhor Deus meu, nas nossas fases, ó Pai. Senhor, abençoa todos que estão aqui comigo. Em nome de Jesus, amém e amém. Então, ó, fiquem com Deus, te espero na próxima aula. Deus te abençoe.